O dia 18 de maio é o Dia de Combate ao Abuso Infantil e Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes. Se você já tocou nesse assunto em alguma roda de conversa, já sabe que muita gente refere ter sofrido algum tipo de abuso quando criança. Na realidade, esse é um problema de proporções globais. Estima-se que no mundo quase 20% das mulheres já sofreram algum tipo de abuso e 8% dos homens. 20% é uma em cada 5 mulheres. Infelizmente, eu faço parte dessa estatística e você provavelmente faz ou tem alguém que você conhece que já faz. É por isso que a gente precisa conversar muito sobre o assunto. No Brasil, entre 2011 e 2018, a gente tem mais de 177 mil casos denunciados. Isso corresponde a mais ou menos 3 abusos por hora. E, infelizmente, a gente sabe que esses números são subnotificados. Acredita-se que cerca de 80% dos casos não são denunciados e na pandemia essa situação se agravou ainda mais. Como a gente pode ver, é uma realidade alarmante e por acontecer em uma fase em que a gente está em estruturação da nossa personalidade, de construir quem a gente é, ela pode deixar marcas e sequelas para sempre. Por isso é muito importante a gente entender como combater o abuso sexual infantil. Primeiro ponto é a gente entender o que é esse abuso sexual infantil. É qualquer ato ou comportamento sexual destinado a crianças e adolescentes que pode ou não ter contato físico. Os atos físicos incluem toques na região genital, tentativas de relação, sexo oral, masturbação ou penetração. Nos abusos sem contatos físicos, a gente tem o abuso sexual verbal, que constituem falas erotizadas, assuntos explícitos sexuais para crianças ou adolescentes, no intuito de despertar a atenção deles sobre o assunto ou de constrangê-los. A gente ainda tem o exibicionismo, que é o ato de mostrar as partes genitais ou se masturbar na frente de crianças e adolescentes ou em algum lugar no campo de visão deles. Tem também o voyeurismo, que é o ato de ficar olhando fixamente para órgãos genitais de crianças e adolescentes. A exibição de material pornográfico para crianças e adolescentes também é considerado uma forma de abuso. Ou seja, forçar uma criança ou adolescente a ver um vídeo ou cena sexual também é configurado. E por último, algo muito importante nessa era que a gente vive é o chamado grooming, que é o aliciamento virtual de crianças e adolescentes no intuito de obter favores sexuais. Ou seja, conversas pela internet no intuito de obter fotos, vídeos ou até mesmo um encontro sexual com a criança ou adolescente. Qualquer uma dessas formas de abuso são passíveis de denúncia, por isso é muito importante a gente estar atento e conscientizar as pessoas que vai muito além do toque físico. Um dos dados mais importantes quando a gente vai falar de abuso sexual infantil é o fato de que mais de 70% dos casos acontece dentro da residência ou dentro de um local de confiança da vítima. Diferente do que a gente tem no nosso imaginário, de pensar que isso vai acontecer na rua ou em algum lugar inseguro, é dentro de casa que a maior parte do problema acontece. Infelizmente, mais de 40% dos abusadores são pais ou padrastos de crianças, seguidos por avós, tios ou amigos de confiança. Na faixa de 0 a 9 anos, cerca de 76% das vítimas são meninas. E de 10 a 19 anos, esse número aumenta para 92%. E é importante prestar atenção porque eles costumam ser quem menos fala ou relata os abusos. Os motivos para as crianças e adolescentes não falarem sobre os abusos são diversos. Primeiro, como a gente viu, acontece em sua grande maioria dentro de espaços de confiança e com pessoas do círculo da confiança. Eles podem deixar de falar sobre isso por medo, por vergonha, por insegurança ou até mesmo por não compreender aquela situação como uma situação de abuso. Também, diferente do que a gente imagina, os abusos geralmente não acontecem na base da força física. Eles acontecem através do aliciamento, da sedução e do convencimento dessas vítimas. O abusador pode se usar do afeto, de presentes, de vários recursos emocionais para ganhar confiança e o silêncio dessa criança. É muito comum, anos depois, adultos relatarem que sabiam que alguma coisa estava errada, mas não sabiam exatamente o que, ou até mesmo que não falaram sobre por medo de perder aquela atenção ou aquele afeto que estavam recebendo. Muitas crianças e adolescentes também não falam por medo do que vai acontecer no núcleo familiar, por medo desse adulto ser punido, ser preso, o que isso vai fazer com a estrutura familiar, se vai acontecer um divórcio, enfim. Vários motivos levam crianças e adolescentes a se silenciarem sobre o assunto.
Sendo assim, como é que é possível identificar que um abuso está acontecendo? Existem alguns sinais que chamam a atenção. Não quer dizer que esteja acontecendo o abuso, mas que você deve prestar atenção se isso estiver acontecendo. Uma das primeiras coisas para prestar atenção são mudanças muito bruscas de comportamento. Crianças ou adolescentes que antes eram muito extrovertidos e de repente ficaram mais introvertidos, ou ainda que começaram a ter muitos medos que não tinham antes. Essas mudanças de comportamento também podem ser direcionadas ao abusador ou a situações específicas. Por exemplo, notar que a criança ou adolescente, quando chega no ambiente, não quer ficar próximo de determinada pessoa, não quer cumprimentar, não quer abraçar determinada pessoa. Ou ainda, começa a evitar algumas atividades que fazia antes, atividades extracurriculares, não quer ir em determinada aula, não quer brincar na casa de determinada pessoa, ou até mesmo não quer voltar a frequentar a escola. Falando nisso, a queda no rendimento escolar é um outro ponto que chama atenção. Mudanças do nada de como a criança se comporta na escola ou do seu rendimento escolar. Um segundo ponto são aproximações excessivas. Como dito antes, muitas crianças e adolescentes não sabem que elas estão passando por uma situação de abuso. E embora em muitos casos a vítima apresente uma rejeição ao abusador, pode acontecer o contrário. Então, casos de aproximação excessiva também merecem um pouco de atenção. Quando vai na casa de algum vizinho, familiar ou amigo e essa criança desaparece ou fica muitas e muitas horas brincando com uma pessoa específica, também merece atenção. Como a gente disse, muitas vezes a criança não sabe que está sendo abusada, por isso ela às vezes não apresenta o comportamento de rejeição. Às vezes ela se deixa levar por toda a situação de sedução e de afeto que acontece ali e passa a ficar próxima do seu abusador. Isso, no futuro, gera muitas consequências psíquicas para as pessoas quando elas entendem que elas, na verdade, estavam sendo abusadas. Outro ponto para prestar atenção são sinais de regressão. Crianças que do nada, por exemplo, voltaram a fazer xixi na cama, ou a chorar sem motivo, ou até regridem na maneira como falam, na maneira de se comunicar. Algumas alterações súbitas de hábitos também podem chamar atenção, como, por exemplo, mudanças na alimentação, o desenvolvimento de compulsão, ou até mesmo de bulimia. Mudanças na maneira como se veste. Muitas vezes a criança e adolescente passa a usar roupas que nem são compatíveis, por exemplo, com o clima que está fazendo, para se esconder, para cobrir o corpo. Muitas vezes até o desejo por mudanças muito intensas de aparência pode ser uma maneira de se proteger. Uma outra coisa que pode acontecer é a criança começar a apresentar comportamentos sexualizados, ou seja, chamar amiguinhos para fazer brincadeiras de cunho sexual, começar a questionar muito sobre questões sexuais que não questionava antes, fazer muitos desenhos sobre o assunto, brincar com brinquedos insinuando cenas ou atos sexuais, também merece um pouco de atenção. Vale lembrar que crianças são curiosas e vão expressar essa curiosidade em algum momento, mas se isso for um comportamento muito súbito e muito repetitivo, vale a pena investigar. E por fim, a gente tem manifestações físicas, que podem aparecer decorrentes do abuso, por exemplo, surgimento de roxos no corpo inexplicáveis, escoriações, sangramentos genitais, coceiras genitais, ou ainda manifestações somáticas, como por exemplo, dores de cabeça sem explicação, com muita repetição, dor de barriga sem explicação. Tudo isso merece um pouquinho de atenção. Na maior parte das vezes, as crianças e adolescentes não vão dizer de maneira verbal o que aconteceu, mas vão demonstrar com esses comportamentos ou até com essas somatizações. E se alguma criança ou adolescente falar para você que foi vítima de algum tipo de abuso? Primeiro de tudo, acolha. Deixe ele entender que ele fez a escolha certa em falar isso para você. Evite perguntas muito específicas ou ficar perguntando detalhes do que aconteceu. Isso só vai revitimizar e não vai ajudar em nada o processo. Se mantenha mais num papel de ouvinte e deixe a criança e o adolescente abertos para falar o que eles conseguirem falar. Garanta que ele sabe que essa informação está segura com você e que ele também pode se sentir seguro. E nunca, jamais demonstre qualquer tipo de desconfiança sobre o que está sendo dito para você. Depois disso, você pode fazer a denúncia em alguma delegacia especializada em criança, no conselho tutelar ou até mesmo denúncias anônimas pelo telefone através do Disque 100. Essa denúncia pode ser feita inclusive se você desconfiar do abuso, mesmo que ele não tenha sido relatado pela criança ou adolescente. E por fim, como é que você pode dentro de casa prevenir com seu filho situações de abuso? Estabeleça desde cedo conversas claras com ele sobre, por exemplo, partes do corpo. Fale sobre as regiões genitais, dê os nomes corretos, de maneira com que essa criança normalize falar disso com você. Ensine que ela não deve ter segredos com outras pessoas que os pais não possam saber. Essa é uma das principais ferramentas que os abusadores usam para garantir o silêncio das crianças.
Respeite o não das crianças. Não force crianças a beijar ou abraçar outras pessoas que elas não querem. É importante que as crianças se sintam confortáveis e seguras para dizer não diante de uma situação que as incomode. E ensine também que ela deve relatar para você caso aconteça alguma situação que a deixe desconfortável. E pra gente, como sociedade em geral, lidar com esse problema, tem alguns pilares principais do combate ao abuso infantil. Primeiro é a conscientização, é a gente falar sobre esse assunto, é a gente levar essas informações aqui para o máximo de pessoas, para que as pessoas entendam como, onde, com quem esses abusos acontecem e quais as maneiras corretas de acolher e ajudar as crianças. Segundo, incentivar a denúncia. A gente sabe que muitas pessoas se sentem acuadas ou com medo de denunciar casos de suspeita ou confirmação de abuso. Mas como dito anteriormente, isso pode ser feito de maneira anônima e você pode estar salvando a vida de uma criança. E por fim, a gente precisa falar sobre educação sexual, que vai ser o tema do meu próximo vídeo, mas a gente precisa cobrar políticas públicas que incentivem a educação sexual além do âmbito privado, no âmbito público, nas escolas. Porque, como a gente viu, a maior parte dos casos acontece dentro de casa e sem essas informações as crianças não têm como se defender. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se ficou dúvidas, comentários, sugestões, deixa aqui nos comentários, dá seu like, manda para o maior número de pessoas possível essas informações e até a próxima!